ele não poderia ser completamente arredio em relação a essa situação. Ele não poderia ficar à margem, porque senão ele se excluiria do processo de participação junto à classe trabalhadora. Então, por isso que a gente participa do processo eleitoral, achando que é difícil, naturalmente, eleger nossos candidatos, porque se a gente for observar o seguinte, nós temos como orçamento de nossa campanha, por exemplo, R$70 mil. Esse é o orçamento declarado da nossa campanha do PSTU. O partido que saiu aqui em Fortaleza sozinho. Em outros momentos a gente saiu junto com o pessoal, mas nós saímos hoje sozinho. E temos 70 mil que temos que arrecadar vendendo rifa. A gente vende rifa no dia a dia para fazer essa arrecadação e não recebemos o dinheiro do empresariado nem dos banqueiros. Aí você vai para o PT, que era um partido que eu já fui militante do Partido dos Trabalhadores desde o seu início, né? E aí é a história que a gente tem para contar, né? Quando a gente era do PT, o PT surgiu dizendo que era o Partido dos Trabalhadores sem patrão. Era um partido que, muitas vezes, nas campanhas iniciais, eleitoral, inclusive, do partido, era o partido do tostão contra o milhão. E hoje, realmente, o PT se transformou num partido que tem milhões. Por exemplo, o orçamento do partido para a campanha em Fortaleza é de 11 milhões e meio. Né? 11 milhões e meio, olha a diferença. Né? Enquanto que outros mais ricos ainda são 17 milhões e etc. Então existe na própria disputa eleitoral uma distância muito grande entre o que é um partido de trabalhadores como o nosso, que se pretende construir uma conscientização junto à classe trabalhadora para construir o socialismo, e o socialismo se constrói no dia a dia, na luta. A gente diz que só a luta muda a vida. E é esse o papel que a gente tem enquanto candidatos do PT, do PSTU, né? Candidatos do PSTU, nesse processo todo de eleição. Então, é como o Fred falou, acabou as eleições, nós vamos continuar fazendo o movimento sindical, vamos continuar enquanto partido no movimento estudantil, vamos continuar nos trabalhos com o movimento popular. Enfim, é a organização dos trabalhadores que interessa para a gente chegar nos objetivos maiores, que é construir uma nova sociedade para acabar com o sistema que a gente acha que é um sistema completamente anacrônico hoje, completamente fora da realidade, porque ele exclui a maioria da população e ele mantém nas mãos de poucos a riqueza toda que é construída pela classe trabalhadora. Então, olha só, na eleição, no âmbito municipal que a gente está disputando, a gente sabe que a dificuldade da gente para explicar isso para os trabalhadores é grande, porque muito trabalhador, inclusive, já está acostumado o uso que é feito das eleições de, por exemplo, vender o voto. Muito trabalhador brasileiro, ele acha que na eleição é uma oportunidade, inclusive, por exemplo, dele ganhar uns trocados, quando ele vai jogar a bandeira na rua, né, assinar com a bandeira, quando ele vai votar, aquele candidato pode dar dinheiro para ele. Por exemplo, a gente fazendo campanha na rua, eu já fui abordado por alguma pessoa que recebeu o meu panfleto, dizendo o seguinte: ele olhava para o panfletinho, dizia assim: é você, né? Você é o candidato. Exatamente, eu sou o candidato. Aí a pessoa já vem o seguinte, já vem fazer um pedido imediato. Diz assim: mas eu estava precisando de um dinheiro para comprar o leite para o meu filho. Ou então,
Eu achei até estranho quando uma pessoa disse assim, eu queria fazer uma ligação, e ela estava com a camisa de oi, não sei o que, telefone. Eu achei que era coisa da telefonia. Eu disse, ligação? Ela queria fazer a ligação para não ter mais filho. Então é isso que as pessoas pedem para os candidatos. Por quê? Porque estão num sistema que é a venda e a compra do voto. A gente está aí para modificar essas relações. A modificação das relações é exatamente no processo de conscientização do trabalhador, de que ele precisa se organizar para ele mudar a sociedade. É esse o papel fundamental que nós temos enquanto um partido que constrói e se diz revolucionário. E o partido é revolucionário tanto nas lutas do dia a dia, como na própria discussão das eleições burguesas. Porque se a gente não participa desse processo, se a gente, por exemplo, fosse chamar a questão de um voto nulo, não, vamos ignorar, porque o que adianta eu participar desse processo, se o processo já é um processo completamente viciado? Então é melhor a gente se isolar. Aí a gente se isolaria e não teria o diálogo com a massa grande de trabalhadores que participa do processo. E quando a gente pensa em revolução, se o PSTU pretende fazer revolução, ele não vai fazer uma revolução, como o Fred colocou inclusive, ele não vai fazer uma revolução de guerrilha, pegar uma quantidade de militantes pequena e desenvolver um método que já completamente se mostrou ultrapassado. Não, a nossa revolução é uma revolução que se pretende conscientizar uma grande massa de trabalhadores para eles fazerem a sua organização e tomarem o poder em determinado momento. Tomar o poder em determinado momento, isso depende de organizar o dia a dia da classe trabalhadora nos sindicatos, nos movimentos, enfim, ele se conscientizar de que ele é o produtor das riquezas, e se ele é o produtor das riquezas, ele tem que ter direito a essas riquezas. Então, se ele é explorado, ele pode se organizar para acabar com o explorador. Essa é uma tarefa fundamental de qualquer candidato do PSTU no país inteiro. É fazer essa discussão com os trabalhadores para que avance a consciência de classe dos trabalhadores e que o voto no PSTU é um voto realmente classista e socialista. É essa a grande questão que a gente está colocando na discussão com todos os eleitores, digamos assim, que são prioritariamente, naturalmente, da classe trabalhadora. A gente procura os trabalhadores para ganhar o nosso voto na urna. É essa a tarefa como candidato do PSTU, que com muita honra venho assumindo esse trabalho, esse papel, que eu acho que é tão importante quanto organizar o sindicato, organizar, por exemplo, uma oposição bancária para ganhar um sindicato para a categoria, que a gente questiona, por exemplo, os sindicatos hoje atrelados ao governo, por exemplo, no processo a gente questiona e diz, não, precisamos de um sindicato que leve a luta, que combata e tal. E é essa a discussão, ou seja, é uma discussão entre classes. Nós optamos pela classe trabalhadora e é esse o papel que a gente tem no processo eleitoral. Era isso que eu queria dizer, para agradecer a todos os companheiros, poucos companheiros. Alguns me telefonaram e disseram que realmente não poderiam estar aqui hoje à noite. Tem companheiro, por exemplo, dos servidores públicos que teve que viajar para fazer a assembleia da greve, que está aí uma greve forte, significativa. Então, é isso que eu queria dizer e a gente pode abrir, né, para continuarmos esse debate que eu acho que é bastante interessante, tanto para os militantes do PSTU, como para os companheiros que vieram aqui hoje à noite. Obrigado. A gente queria aqui agora abrir, fazer como um bate-papo mesmo, que ninguém tem formalidades e tal, quem quiser falar, só para, do ponto de vista de organização, levante a mão, a gente anota para fazer por sequência, mas se quisesse falar, perguntar, questionar, ou então fazer colocações de opiniões,
concordante ou discordante, sem problemas aqui. Aí está entre pessoas que debatem a construção de uma nova sociedade. Então a gente queria abrir para a intervenção dos companheiros. Acho que a gente podia fazer 3 minutos para cada pessoa que fosse falar, e aí a gente faria uma rodada e depois encerraria, com a falação curta do Fred e do Fernando. Pode ser assim? Tá, João. Então me inscreva aí que eu tô doido pra falar. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Henrique, eu sou bancário do Banco do Nordeste, tá certo? Você vai ser filmado. Assim não tá bacana, né? Que assim não dá, né? Hoje, pessoal, eu tava assistindo aí começou o horário eleitoral gratuito, né? Dos vereadores hoje, né? Aí você vê, né, todo tipo de coisa, né? Geralmente eles dizem assim, né? Confia em mim que chegando lá a gente vai combater a corrupção, a coisa vai mudar, não sei o que e tal. É cheio de promessa, né? Eu estava observando assim, comparando com o discurso do Fernando agora. A gente não está aqui prometendo que chegando lá vai resolver tudo, porque a gente sabe que não vai, né? Assim, né? Pelo contrário, né? É necessário, como o Fred falou, né? O marxismo, os trabalhadores não escolhem a hora da luta ou a forma da luta, né? Mas é necessário se organizar cotidianamente para batalhar pelas nossas mais simples necessidades, né? Nós gravamos um programa de TV, o partido gravou um programa de TV, lá no bairro do nosso candidato a prefeito, que é o Gonzaga, na Grande Portugal, né? É um bairro da periferia, inclusive, está entre os 5 bairros onde tem a maior concentração de extrema pobreza na cidade de Fortaleza, né? Que é Genibaú, Janguru Sul, Grande Portugal é um deles. E lá nós filmamos como é, por exemplo, o saneamento. Vai passar nos próximos dias aí o programa. A lama na rua mesmo, a doença e tal, né? Mas existe dinheiro suficiente para financiar grandes campanhas eleitorais, existe dinheiro suficiente para muita coisa, para pagar altos juros e tal, mas para fazer um saneamento, inclusive gera emprego para caramba, não tem. Né? Mas tem para a corrupção e para um bocado de coisa. Então, uma candidatura de luta, né? Uma candidatura que, nosso entendimento, nasce das lutas que vem dos trabalhadores, assim como a do Fernando, né? É uma candidatura que não vem para prometer, que eu acho que os trabalhadores aí já estão cansados de falsas promessas. Pelo contrário, vem para organizar, né, organizar os trabalhadores. Né? E é uma candidatura que apoia as lutas. Né? Esse panfletinho aqui, depois a gente vai entregar para vocês aí, foi um panfleto de apoio à greve dos servidores federais. Não só porque eles estão querendo maiores salários, mas porque a gente sabe que se não defender o serviço público, nós vamos ter várias OIs, várias TIMs e várias CLAROS aí em todo canto sem funcionar, né? E sem poder vender chip, porque o serviço não presta. Né? A saúde está aí nessa situação, né? E é necessário se organizar. Né? Agora, sem dúvida, não adianta também só eleger os vereadores e chegar lá que vai dar tudo certo. Depois que eleger, ainda vem a luta depois, para garantir que os recursos venham para, por exemplo, fazer um plano de reformas dos postos de saúde, né? Para ter médico, para ter um material mínimo lá do bisturi, das gases, para fazer o serviço. Né? Então é uma luta de todo dia, né? Que o companheiro Fernando Saraiva, inclusive, foi comigo nessa passeata aqui, então do início ao fim. Né? Se não tivesse candidato, se a gente não tivesse em eleição, estaríamos lá do mesmo jeito. Né? Então, essa é a nossa luta, que é uma luta de todo dia. A eleição aqui é só mais um momento, né? Importantíssimo, como o Fred falou, né? Importantíssimo, sem dúvida, que vai continuar depois do dia 7 de outubro. Obrigado. Se a gente passar para o próximo, eu queria lembrar que essa atividade organizada pela candidatura do Fernando, mas que a gente também, conjuntamente, tem um candidato a prefeito, que é o companheiro Gonzaga, que não pôde estar presente aqui porque teve que viajar com um problema familiar e está no interior. Então ele não está presente aqui. Mas está presente aqui a vice, a Nivânia, que é candidata a vice, né? Representando a candidatura majoritária, né? Aqui, né? Nosso candidato. É importante que não só veja os materiais de campanha do Fernando, mas que tenha acesso a todos os nossos materiais, conheça, procure. Inclusive a gente também vai estar passando aqui um formuláriozinho para todos os companheiros que possam
se posicionar, se quiserem apoiar a candidatura do Fernando ou mesmo do Gonzaga ou de qualquer outro candidato nosso, e pode participar ajudando, que pode ser desde distribuir um panfleto, colar um cartaz em casa, colar um adesivo no carro, alguma coisa que possa ajudar na campanha. Então todos os companheiros que estão dispostos podem, depois eu vou passar aqui, distribuir, no final o pessoal devolve. O próximo inscrito é o Tiago, bancário do Banco do Brasil. Então, para apresentar, eu vou direto ao ponto. Não, é o seguinte, o desafio, né, de uma candidatura do PSTU é um desafio porque faz uma campanha totalmente diferente do que os outros candidatos fazem, né? O Fernando já expôs aí um pouco, né, de como é a nossa campanha, né, e como é a campanha dos outros candidatos, né, inclusive da dita esquerda, PT, PCdoB, né, e a nossa candidatura está apresentando, né, uma outra proposta, né. À medida em que a gente garante a nossa independência política e financeira, a gente tem a liberdade para a gente defender o que a gente quiser, né? E nós temos uma visão de que ou você defende os patrões ou você defende os trabalhadores, né? Aquela tese do governar para todos, ela não existe. Porque quem diz que vai governar para todos, governa para quem? Não governa para os trabalhadores, né? Governa para aqueles que, né, financiaram a sua campanha. Pois bem, a prefeitura hoje garante 20% do orçamento para a educação. Está contra a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, né, que garante que no mínimo 25% do orçamento dos municípios seja para educação, né? E o que é que o PSTU defende? O que é que um socialista, o que é que um vereador do PSTU faria na Câmara Municipal? Defenderia 30% do orçamento no mínimo fosse para a educação. Né? Para quê? Para que não houvesse mais terceirizados, que tenham uma relação de trabalho precarizada, né, sem estabilidade, né? Garantiria o quê? O atendimento das edificações dos professores, né? Construção de mais escolas, né? Que não foi construída nenhuma escola do município, né? Nesses 8 anos de gestão do PT, né? O material do Anivaldo Maia, do PT, né, diz assim, um mandato democrático e socialista. Fala coisas nada a ver. Vamos para a prática. O que foi que ele fez com as edificações dos servidores municipais que têm se mobilizado nesses últimos anos, inclusive nesse, com forte greve no começo do ano? Não defendeu isso na Câmara dos Vereadores. Spray de pimenta dos professores. Isso seria, e dos professores, né, sempre com muita guarda municipal, spray de pimenta, cacetete, né? Ou seja, a prática não foi de um mandato socialista. O mandato socialista seria o quê? A voz dos trabalhadores dentro da Câmara Municipal. Isso sim seria um mandato socialista, que é o nosso desafio aqui, né? Em relação ao transporte, né? 0,01% é o percentual de arrecadação do ISS, né? Imposto sobre Serviços. Se fosse 2%, teria 2 milhões a mais de reais para investir em transportes, né? Garantiria o quê? Redução da tarifa, né? Garantiria passe livre para os desempregados e para os estudantes, né, com a reivindicação histórica, né, do movimento, né, construção de metrô, né, de trem que interligasse os bairros, né, que não fosse apenas uma obra, né, para inglês ver e para encher o bolso dos empresários. Né. Em relação à saúde, fala a mesma coisa em relação ao PT, né, o que foi que os candidatos do PT fizeram? Não defenderam as reivindicações, né, dos trabalhadores da saúde na Câmara Municipal, né, isso seria o papel de um mandato socialista. Né. Das 4 mil unidades de saúde das cidades, apenas 5% são públicos. Né. Ou seja, isso não é que uma gestão socialista faria. Né. O que é que a gente defende? Construção de mais hospitais, construção de postos de saúde nos bairros, né, porque muita gente que poderia ser atendida em posto de saúde no seu bairro, não, vai lá para o JF. Né. Por quê? Porque não tem uma estrutura, né, adequada no próprio bairro. Né. Pelo fim das terceirizações, né, que também é a mesma relação da educação, e cobertura de 100% do programa, né, das pessoas do programa Saúde da Família. O Elmano defende que até o final da próxima gestão seja 70%, ampliar a cobertura para 70%. É insuficiente, né? A gente sabe do caos da saúde, sai no jornal, televisivo, escrito, né?
E é isso, né? E esse é o desafio de uma candidatura socialista, porque muitas vezes quando a gente apresenta isso para um trabalhador, né, a consciência dele ainda reflete os interesses dos patrões. Né? A gente, não, mas é isso mesmo e tudo mais, né? Cerca de 30% do orçamento do município vai para a mão dos banqueiros de graça, né? E a gente defende que esses recursos, né, para o transporte, saúde e educação venham dessa parte. Né? A gente já está formando, mas vai acabar. Ale. Eu sou Alexandre, eu sou enfermeiro, eu sou militante do partido, do STU. Não quero falar de pé. Fala aí mesmo. Estou gravando minha voz aí. Pois bem, eu acho que é primeiro saudar a mesa, né? Antes de vir para cá eu estava escutando no rádio, né, a propaganda do Elmano, né, com a palavra da atual prefeita da Luiziane, né, com a principal propaganda dela, né, que foi a construção do Hospital da Mulher, né, dizendo que passou por muitos percalços, inclusive a crise econômica, né, que ela está citando na propaganda eleitoral como uma das dificuldades para conseguir construir, né, esse emblemático, né, hospital que ela utilizou nas duas campanhas como propaganda, né, para ser eleita. E aí é importante trazer o que o professor Fred, né, coloca, que é a questão da crise, né, quanto ela está presente no nosso cotidiano. Né. A gente vê hoje um plano, né, que é um plano que ele coloca que é independente do partido, né, que ganhe, dentre desses que foram enumerados, né, do PSB, suas coligações, PT, né, PCdoB, eles defendem um projeto único, né, que é o projeto, né, das privatizações, do aumento da ofensiva neoliberal. A gente vê hoje a presidenta, né, anunciando um projeto, né, que pretende privatizar, construir várias rodovias, ferrovias, privatizar portos, aeroportos e a Eletrobras, né, em várias medidas, né, para aumentar o superávit primário, vários cortes, né, no orçamento público, para setores estratégicos como a saúde e a educação, todo o funcionalismo federal em greve, né? A gente teve também o funcionalismo público municipal e estadual também em greve. Isso demonstra o caráter desses governos. Né? Então a gente vê como é a face eleitoral. Né? Nesse momento existem muitas promessas, né? Existe uma venda de uma ilusão para grande parte dos trabalhadores, mas na verdade, né, corresponde a uma farsa, né, que a gente sabe que a grande parte dos trabalhadores está sofrendo no cotidiano desses ataques. Eu acho que é importante salientar, saudar as candidaturas operárias do PSTU, que demonstram que de fato a gente não vai mudar tudo isso só através das eleições. A gente acha que o espaço das eleições é um espaço para colocar a nossa cara, né, para publicizar o nosso programa, discutir com o conjunto de trabalhadores sobre essas questões. Grande parte dos trabalhadores ainda tem ilusão no processo eleitoral. Assim, a gente acha que o voto nulo é uma tática. Se a gente tivesse grande parte dos trabalhadores com descrédito na eleição, né, não acreditando mais na eleição, puxar o voto nulo, né, quando a gente tivesse um processo pré-revolucionário, um momento revolucionário, em que uma greve geral, né, de fato esse é o momento para puxar o voto nulo, mas não no momento agora. Grande parte dos trabalhadores se ilude, né, nesse processo eleitoral. Então é importante a gente colocar no nosso programa, agitar o nosso programa, né? Nós que tivemos no cotidiano dessas lutas dos servidores, né, municipais, da educação, da saúde, né, colocar, não, nós também temos uma proposta para Fortaleza, né? Nós defendemos uma Fortaleza dos trabalhadores. Então, mais uma vez, saudar a atividade, acho que é muito importante que a gente esteja discutindo aqui isso hoje. Eu sei que o cheiro da comida está sendo convidativo. Mas Félix, que você tem conversado muito, vai falar muito. Forçadamente, né? Meu nome é Félix, né? Eu sou servidor público aí, como Fernando, os camaradas que perceberam aí, estão vivendo no dia a dia. Mas assim, professor, né? Se lembrar que eu professor. Né? Ou seja, são 4 candidaturas a dedos que estão aí, né? Ou seja, o programa é o mesmo. E o seguinte, se não for a Luiziane, será o Inácio que acabará a campanha. Se não for o Inácio, será o candidato do Ciro Gomes, né? E as oligarquias estão aí, do passado até o presente. Assim, e nós, como servidores, está aí dizendo, mostrando que esse plano, esse projeto não serve. E eles vão fazer de tudo para se manter.
E aí é o seguinte, se a revolução cotidiana e agora é através do voto, que nós temos que usufruir e fazer e exercer ele da melhor forma. Ou seja, a expectativa é que não como o professor que disse que quando eu era 17 anos eu tinha uma perspectiva de ter emprego. E está sendo hoje, então, assim, a gente tem a perspectiva que agora a gente não está no emprego, mas a gente tem a humildade de lutar contra isso aí, não é fácil, né? E só em se lançar candidatos a vereadores, e assim, a gente que viu a trajetória do PSTU, já tem um avanço na polidez dos candidatos, ou seja, nós já temos algo melhor a oferecer para os trabalhadores, que é um número de candidatos que já está à altura das lutas para encampar, né? E de antemão, eu já deixo aqui, assim, não digo quem vou apoiar, porque nós temos uma série de candidatos, né? E o que eu vou deixar aqui é que nós vamos estabelecer as nossas agendas para nós levarmos o Fernando, a Santana, o Gonzaga para os polos dos Correios, porque nós estamos num momento de enfrentamento e é justamente os camaradas que vão dizer o porquê de construir esse projeto e não o quarteto que está aí. Um abraço e eu vou estar indo porque tenho que ir para a batalha cedo. Um abraço. Valeu. Tem mais algum camarada que gostaria de falar? Mais um do Benfica, Keilo, companheiro Lisboa. Senão a gente encerraria por aqui. Quer falar, Cid? Não? Então vamos encerrar aqui. Eu só queria... Acho que... o Lucas. Aí. Ainda está filmando? Tá sim. Então filma o Lucas aí, que é muito importante. Não, mas é só... Apesar de eu estar com um adesivo aqui de outro candidato, nosso partido é diferente. Nós apoiamos um programa e que o Fernando muito nos orgulha de poder representar. O Fernando, ele é muito humilde, ele não contou a história dele para que os companheiros e companheiras que estão aqui pudessem saber quem é esse nosso camarada. Porque vejam só, as candidaturas do PSTU, elas têm uma história. Elas têm uma história de luta, certo? São aqueles que, em geral, estão entre os mais combativos das suas categorias. Estão entre os mais lutadores dos seus locais de trabalho. E algumas dezenas desses companheiros continuam nas fileiras daqueles, como o professor Fred falou, que lutam pelo socialismo, seja no cotidiano da vida dos trabalhadores, ou seja no momento de eleição. São poucos. O Fernando é um companheiro que deve ter 30 a alguns anos a mais aí de luta, né? E foi fundador do Partido dos Trabalhadores. E pertenceu a uma corrente política que durante muito tempo esteve nos marcos do que é o campo dos revolucionários. E felizmente a luta de classe trouxe o Fernando para a nossa corrente. E isso para nós é muito importante, não é uma coisa secundária, é muito importante. Porque da geração do Fernando, da geração do Fausto, são poucos os que se encontram ainda no nosso campo. A maioria deles passaram, uns inclusive que usaram fuzis, certo? E outros que acreditavam na mobilização das massas para fazer transformações radicais. Ambos os lados passaram de armas e livros para o outro lado. E hoje são responsáveis, seja por mensalão, ou seja por traições, digamos assim, mais perversas aos trabalhadores, como nós estamos vendo nesse momento no país. Um duro ataque do governo federal aos servidores federais, que em sua grande maioria votaram nesse governo porque acreditavam que era possível ter melhoras com esse governo. Então as candidaturas do PSTU expressam isso. Por isso, na noite de hoje, além de apresentar aqui o nosso programa, a nossa estratégia socialista, nós também estamos aqui porque nós queremos que os companheiros que estão aqui presentes votem nos candidatos do PSTU. O voto nos candidatos do PSTU é o que o professor Fred falou, é fortalecer uma organização que nesse momento histórico, onde a maioria da nossa classe não acredita
que seja possível transformações radicais, que seja possível resolver o problema da fome no mundo. Nós somos aqueles que vamos botar na TV a Fortaleza como ela é. Eu convido os companheiros